E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado. Tudo bem? E aí? Bom, eu tô voltando do treinamento esse final de semana em São Paulo. O treino estrategista foi muito legal. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que me perguntaram recorrentes vezes: quem ganha mais dinheiro, um investidor ou um trader? Logo depois da vinheta. Galera, é o seguinte, amanhã eu vou ter uma conversa bem legal com o Urish, exatamente. Então amanhã nós vamos conversar sobre criptomoedas, o que são criptomoedas, como é que elas funcionam, o que está acontecendo, os gráficos funcionam nas criptomoedas, sim ou não. Então a gente vai conversar amanhã bastante com o Urish sobre isso. Perdão. E acho que vai ser bastante interessante nossa conversa, nossa troca de ideias amanhã sobre criptomoedas. Bom, mas olha só. Não se esqueça de dar um like aí e compartilhar, tá, pessoal? Inclusive, se vocês conhecem alguém que tem interesse em criptomoedas ou que queira saber um pouco mais sobre esse assunto, amanhã acho que vai ser interessante ele estar assistindo a nossa conversa com o Urish às 18 horas. Olha só, gente. Me perguntaram esses dias quem ganhava mais dinheiro, quem conseguia ganhar mais dinheiro, um investidor ou eventualmente um trader. Essa é uma pergunta que eu considero completamente descabida, honestamente falando. Eu acho que essa é uma pergunta que jamais deveria sequer ser cogitada. Eu vou explicar por que eu acho que é uma pergunta que não faz absolutamente nenhum sentido e é completamente sem pé nem cabeça. São coisas completamente diferentes. O trader é uma personalidade completamente diferente do investidor. Como assim, Stormer? Bom, primeiro, qual é o propósito de um trader? O propósito comparar trader com investidor é praticamente a mesma coisa que comparar, vamos lá, um sujeito que compra e vende carros usados. Então o cara tem como profissão comprar e vender carros usados, com um sócio investidor de uma concessionária de carros. O sócio investidor de uma concessionária de carros tem como propósito, basicamente, eventualmente ganhar algum dividendo, eventualmente ganhar com o crescimento da empresa, que é a concessionária, enquanto que o cara que compra e vende os carros, ele tem como propósito fazer aquilo uma profissão, em que ele vai pagar as suas contas através do dinheiro que ele vai estar recebendo nas operações que ele executa. Então o trader tem como propósito ser uma profissão, a profissão de trading. Enquanto que o investidor não vai fazer do investimento a sua profissão. O investidor basicamente vai querer realmente investir o dinheiro em uma determinada empresa e, de preferência, que os gestores façam uma ótima gestão naquela empresa e automaticamente, se tudo correr bem, um crescimento do patrimônio que ele colocou em risco naquela operação, naquele movimento, naquela ideia, naquela estratégia. Então, a primeira coisa que é completamente diferente entre investidor e trader é: o trader vai viver de trades. O trader vai realmente procurar transformar aquilo numa profissão. Que ele faz as compras, faz as vendas, ganha dinheiro com isso, ganha lucro com isso e automaticamente então ele vai buscar pagar suas contas com o que ele está produzindo nas suas operações. O investidor não quer isso. O investidor está colocando seu dinheiro em uma empresa que ele acredita. É muito diferente. Para o trader, as ações são uma ficha negociável, em que ele quer comprar barato e vender caro. Vender caro e comprar barato. Ele só se preocupa com o preço da ação e não com o valor da empresa. Já o investidor, não. O investidor tem como objetivo o quê? Ele quer comprar valor. Ele quer comprar valor. Ele está comprando um patrimônio. Ele está comprando uma sociedade em cima de uma empresa que ele acredita e que ele entende que tem um grande potencial de crescimento. São coisas diametralmente opostas. A ideia do investidor com a ideia do trader. Não estou dizendo que elas são incompatíveis. É possível alguns traders trabalharem com investimentos em algumas ações, e eu faço isso bastante, mas não é basicamente igual. Então o que vale mais, Stormer? O buy and hold
ou ser trader? Novamente, é uma pergunta absolutamente injusta. Por que é uma pergunta absolutamente injusta? Primeiro, porque, como eu mencionei, o propósito é diferente. Segundo, porque o risco de exposição ele é completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? Bom, cara, se você decide ser trader, compra um papel num determinado preço a R$19 com stop em R$18, o risco dessa operação é quanto? Vai ser de R$1. Esse foi o dinheiro que você colocou em risco naquela operação. Muito bem. Se perder os 18, tu vai fechar a tua operação, tu sai fora e tu procura por um outro sinal de entrada em algum outro papel, eventualmente até mesmo no mesmo papel mais adiante. Mas o fato é que você terá o seu risco controlado, o seu risco diminuído. Enquanto que se você for um buy and hold, se você for realmente um investidor de longo prazo, você vai comprar uma determinada ação e você vai se tornar sócio dela para o bem e para o mal. Você não vai se desfazer dessa posição e você vai então, se as coisas forem bem, você vai fluir extremamente legal, e se as coisas forem extremamente mal naquela empresa, você vai arcar com um prejuízo maior, possivelmente a perda de todo o dinheiro que você colocou na empresa. Vou dar um exemplo, o GXP3 recentemente. Para quem operava mais no passado, Plin 4, que depois virou Net C4, depois sumiu. A SLED, Saraiva. Ou seja, a gente tem várias empresas recentemente que o buy and hold teve seríssimos problemas porque as empresas entraram em concordata ou passaram muito mal das pernas ou até mesmo faliram. Esse é o risco de um buy and hold. O risco de um buy and hold é perder todo o dinheiro que ele botou naquela ação. Agora, entenda que o mercado ele é perfeitamente justo no seguinte sentido. Se a pessoa aceitou mais risco e a operação evoluiu a favor dela, é justo que ela ganhe mais dinheiro do que o cara que correu menos risco. Então, via de regra, quando você assume mais riscos, se as coisas dão certo, você ganha mais dinheiro. Quando você assume menos riscos, quando as coisas dão errado, você vai também perder menos dinheiro se você assumiu menos riscos. Tá? O trader usualmente vai controlar o risco das operações dele. De maneira que, na maior parte das vezes, ele vai realmente evitar operações muito ousadas, ele vai realmente cortar os prejuízos que possam eventualmente aparecer em um determinado ativo, acionando os stops nos devidos momentos apropriados. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Digamos comparação entre um trader que há 6 anos atrás decidiu colocar dinheiro em uma empresa. Tá? Vamos botar aqui N dia 3. Só para vocês verem. Então o cara 6 anos atrás decidiu colocar o seu dinheiro em N dia 3. Tá? Vamos colocar aqui na tela. Então o cara 6 anos atrás foi lá e colocou um valor em cima de N dia. Chegou aqui em 2014, neste ponto, e comprou aqui no início de 2014 ações de N dia. Esse sujeito até agora está com uma valorização de 20% no capital que ele colocou. Bom, um sujeito que tivesse, por exemplo, operado a N dia durante esse movimento de tendência de baixa, feito e realizado operações de aluguel e venda, e depois, durante o movimento de alta, tivesse trabalhado os topos e fundos ascendentes e as compras nos pontos corretos, poderia sim ter capturado um resultado muito melhor. Aqui eu vou mostrar um resultado comparativo entre, na mesma N dia 3, nos últimos 6 anos, entre o que seria o buy and hold com quem operou exclusivamente FR2 na compra. Só. E FR2 na compra. Só na compra. Nem botei pontas de venda aqui. Veja que o cara que trabalhou operando, fazendo seus trades, teve 81% de ganho, enquanto que o certificado do buy and hold teve 30% de ganho. Isso é para todas as ações, Alexandre? Não! Por exemplo, Lojas Renner. Lojas Renner, o cara que fez buy and hold ficou com 931 mil reais, enquanto que o outro fez 270 mil reais. Um teve 49% de ganho, o outro teve 25% de ganho, o trader. Sendo que um fez uma única operação, enquanto que o trader fez 145 operações.
E esse é um outro aspecto importante, por isso que eu digo que não é tão justo tu poder comparar a atividade de investidor com a atividade de trading, porque o investidor não tem nenhum trabalho. Talvez, para não dizer que ele não tem nenhum trabalho, ele precisou dar uma estudada nos números da empresa e ver se aquela empresa faz sentido para ele ou não. Mas depois que ele faz, eventualmente, aqueles investimentos, ele vai, eventualmente, só de tempos em tempos, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, ele vai verificando os múltiplos para ver se aquela empresa ainda faz sentido para ele ou não. Ou seja, é uma quantidade de trabalho muito menor que a quantidade de trabalho de um trader. O trader tem que estar muito mais atento, muito mais focado e muito mais observando o que o mercado está fazendo do que o investidor. Então são coisas completamente diferentes que a gente não tem como comparar. Uma é uma profissão e a outra é você estar comprando um patrimônio para investimento por prazo mais longo, sem querer, inclusive, interagir de forma muito frequente naquele investimento. Novamente falando, uma outra coisa que é extremamente importante que a gente divide entre investidor e trader. Tá? O que é, especificamente? O investidor, ele vai muitas vezes usar um movimento de recuo do papel para até comprar mais posições, enquanto que o trader faz uma conduta completamente diferente. Começou a cair, ele sai fora do papel. O trader vai ter um custo operacional muito mais alto do que o custo operacional do investidor, sem dúvida alguma. Mas talvez o ponto mais importante de todos que a gente precisa ter em mente é: o investidor ruim perde dinheiro, porque ele vai escolher péssimas empresas e vai perder dinheiro. Lentamente, mas vai perder dinheiro. O trader ruim perde dinheiro e perde dinheiro rápido. E muitas vezes quebra. O investidor médio empata. Ele vai acertar algumas operações, alguns investimentos e vai errar outros investimentos, mas ele empata. O trader médio perde dinheiro, porque tem o custo das operações, os prejuízos, corretagens, emolumentos, perda de tempo. O investidor bom ganha dinheiro. Um trader bom empata. Para o cara ganhar dinheiro, não basta ele ser bom como trader. Ele tem que ser excelente. Porque o nível de precisão para te acertar o ponto de entrada, para te acertar o ponto de saída, para te acertar o ponto que tem que estar botando a tua posição, para te acertar o tamanho da posição que tem que estar assumindo, ele é brutal, o nível de precisão. É uma atividade muito mais complexa do que apenas olhar e entender se uma empresa é bem gerida ou se ela não é bem gerida, se ela está numa boa tendência de alta, se ela tem bons múltiplos, se ela tem bons fundamentos ou ela não tem bons fundamentos. Então existe uma dificuldade operacional em ser trader 20, talvez 30 vezes maior do que ser um bom investidor. Então, por isso que muitas e muitas vezes eu repito que para a maior parte das pessoas que estão entrando no mercado, elas deveriam entrar como investidoras de fato. Eu não estou dizendo buy e esquece, compra e esquece. Não, porque isso é péssimo. Eu estou dizendo efetivamente escolher boas empresas, se tornar sócios delas, ir acumulando numa carteira de longo prazo, deixando aquela posiçãozinha ali, aumentando algumas posições de tempos em tempos. Faz muito mais sentido para a maior parte das pessoas. E sim, um trader excelente ganha muito mais dinheiro do que um investidor excelente. Muito mais. Porque ele vai ganhar enquanto o mercado está em alta. Ele vai ganhar enquanto o mercado está em baixa. Ele vai ganhar enquanto o mercado está de lado. Mas para isso ele tem que saber operar vendido. Ele tem que saber exatamente o momento que ele tem que fechar posições. Ele tem que ter um nível de precisão de excelência. Então a gente não pode comparar essas duas coisas. Ah, quem é que ganha mais, investidor ou trader? Cara, não existe isso, cara. Até porque a realidade de uma pessoa não é exatamente igual à realidade de outra. Alguns não têm tempo para ser traders, mas podem se beneficiar do mercado, sendo investidoras.
Outros têm bastante tempo e querem ser traders e querem estudar o suficiente, querem se comprometer o suficiente para serem traders. E não tem problema nisso, podem ser. E provavelmente, se fizerem o dever de casa apropriado, vão ganhar dinheiro. Ah, mas quem é que ganha mais dinheiro? É impossível dizer isso. É impossível dizer isso. Tem traders que ganham 300% ao ano. Não tem muitos investidores que ganham isso. Tem traders que ganham 70%, 50%, 60% ao ano, batido todos os anos. Não são todos os investidores que ganham isso, porque tu vai ter anos em que o mercado vai estar em tendência de baixa e a coisa não vai dar uma alta tão boa. E tem outros traders que perdem muito dinheiro. O que nós podemos dizer, isso é importante ser dito, é que possivelmente 80% dos investidores ganham dinheiro e 20% dos investidores perdem dinheiro, e 80% dos traders perdem dinheiro e 20% dos traders ganham dinheiro. Isso nós até poderíamos pensar numa afirmação dessas. Mas resta saber se de fato isso é realidade ou não. Pelo que eu conheço, pelas pessoas com quem eu converso, eu acho que ficaria bem próximo disso, mas eu não tenho dados estatísticos para dizer isso com certeza. Então, esta é uma dura realidade que existe, e mais dura realidade ainda porque as pessoas todas querem ser traders, elas não querem ser investidoras, elas olham para o investidor com um olhar de desprezo. E quando a gente fala aqui no canal sobre alguns temas específicos em como escolher boas ações para carteira, esses vídeos têm um baixíssimo nível de visualização. Paciência, faz parte. Tá? Um outro aspecto que é importante. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta apropriada. É que nem outro dia, hoje mesmo fizer a pergunta: qual é o melhor setup que existe para operar swing trade? É impossível responder isso, meu amigo. Como é que eu vou responder isso? O melhor setup para mim pode ser o pior setup para você, porque você não trabalha com aquela mentalidade, com aquela ideia, com aquele tempo operacional. Cada pessoa tem o setup que vai se encaixar melhor com o seu perfil de trader. Cada pessoa tem um setup que vai se encaixar mais com a sua forma de ler o mercado. Então não existe um melhor setup. Até porque, senhores, se existisse o melhor setup de todos, só existiria ele. Concordo que se eu tenho 10 remédios para tratar a mesma doença, isso é sinal de que nenhum desses 10 aí é o perfeito. Porque se eu tivesse um único que fosse perfeito, dos 10, os outros 9 não teriam razão de existir. Eu só usaria o perfeito. O mesmo acontece dentro de setups, de estratégias, de táticas e de técnicas. Todas elas vão ter vantagens e desvantagens. Todas elas vão ter algo de bom e algo de ruim. Depois da manhã, eu vou fazer uma comparação entre modelos seguidores de tendência e modelos de volatilidade. E nós poderemos então refletir um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre isso, compreender um pouco mais essas coisas que eu estou mencionando para vocês hoje, na quarta-feira. Já deixo o convite para vocês. Ok? Se vocês curtiram nossa conversa de hoje, deem um like, a gente conversa um pouco mais amanhã sobre criptomoedas com o Urish. Um abração, até mais, tchau, tchau.